bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema gases. Primeiro, vamos dar início aqui com a nossa revisão do tema. Nós falamos já sobre o estado de um gás e ele é representado por três grandezas: a pressão desse gás, o volume e a sua temperatura. Nós falamos sobre a pressão de um gás, que ela é dada pela seguinte fórmula: P, que é pressão, é 1/3 do produto entre M, velocidade ao quadrado, dividido por volume que ele ocupa, M sendo a massa do gás. A energia cinética de um gás é dada pela expressão energia cinética igual a 3/2 de nRT, onde N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Falamos também das transformações, e aqui nós temos três transformações clássicas. A transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, e aí você tem a lei de Boyle aqui, P vezes V é uma constante, então P1V1 igual a P2V2. Nós temos as transformações isobáricas, onde a pressão é constante. Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Esta aqui é a lei de Charles e Gay-Lussac. E nas transformações isométricas, nós temos que o volume é constante. Então, V1 igual a V2 e P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Essa daqui é a lei de Charles. Falamos da equação de Clapeyron, que é P vezes V igual a nRT. E falamos da lei geral dos gases, que nada mais é do que uma variante, da equação de Clapeyron, onde você passa o T para o outro lado dividindo, NR é uma constante, então P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E a partir desta fórmula aqui mais geral, que é a lei geral dos gases perfeitos, você consegue derivar essas três equações aqui em cima. Você não precisa sair decorando tudo isso aqui. Então, agora vamos aos nossos exercícios. Exercício número 1. Qual a velocidade média das moléculas de um gás que ocupa um recipiente de capacidade igual a 2 litros, tem massa igual a 20 gramas e pressão equivalente a 2 atmosferas? Então, nossos dados aqui: volume é igual a 2 litros e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 2 litros são 2 decímetros cúbicos. E isso aqui em metro cúbico é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Nós temos que a massa dada aqui é de 20 gramas. 20 gramas é 0,02 quilos ou 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. E a pressão atmosférica, 2 atmosferas, que é 2 vezes 10 a quinta pascal. Aqui tudo agora no Sistema Internacional de Medidas. E nós sabemos o quê? Nós sabemos que a pressão de um gás é dada pela fórmula 1/3 de massa vezes velocidade ao quadrado dividido por volume. E agora nós temos todos os elementos aqui para fazer as continhas. Pressão 1/3 de mv ao quadrado sobre 2. Pressão é 2 vezes 10 a quinta. 1/3 é 1/3. Massa é 2 vezes 10 a menos 2. Aqui a gente tem a velocidade ao quadrado dividido pelo volume, que é 2 vezes 10 a menos 3. Passando essas coisas dividindo para o outro lado e multiplicando, a gente tem aqui que volume é igual a, fazendo essas continhas, a gente chega aqui. Volume não, que velocidade ao quadrado é igual a 6 vezes 10 a quarta. Velocidade igual a 2,45 vezes 10 a 2. Ou seja, velocidade igual a 245 metros por segundo. Exercício número 2. Em um tubo com pressão constante de 1 atmosfera, ocorre uma transformação. Sendo que a temperatura inicial era igual a 20 graus Celsius e a final igual a 0 graus Celsius, de quantas vezes o volume foi modificado? Então vamos aqui, eu tenho aqui o meu recipiente,
ele tem uma pressão de 1 atmosfera, o que ele falou aqui, e ele tinha um volume inicial e ele tinha uma temperatura inicial. O que aconteceu? A pressão aqui aumentou, o volume vai ser reduzido e eu tenho uma outra temperatura aqui. O que ele diz? Quais são os meus dados aqui? A pressão, ele falou que é constante, então P1 igual a P2. Temperatura inicial são 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é 293 Kelvin. A temperatura 2 é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. E o que nós sabemos? Nós sabemos que PV igual a nRT, ou PV sobre T igual a NR. Como NR é uma constante, a gente já pode fazer aqui a equação correspondente ao estado 1 e ao estado 2 do gás, onde P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. P1 igual a P2, eles vão embora, porque é uma transformação a pressão constante. Sobra então V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V2 sobre V1, que é a razão entre o volume final e o volume inicial, é igual a T2 sobre T1. T2 a gente sabe que é 273, T1 a gente sabe que é 293. Esta divisão aqui indica que V2 sobre V1 igual a 0,93. Ou seja, o volume final foi reduzido para 0,93 do volume inicial. Porque aqui, quando eu esfriei este gás, o volume dele diminuiu, considerando que foi uma transformação a pressão constante. Exercício número 3. Qual é a energia cinética média das moléculas de 10 mols de um gás perfeito na temperatura de 100 graus Celsius? E ele pergunta também a mesma coisa na temperatura de 100 Kelvin. Considere a constante universal dos gases R igual a 8,31. O que nós temos aqui? Número de moles igual a 10. Temperatura 1, 100 graus Celsius, é 273 Kelvin. E a temperatura 2, que é a outra temperatura na qual ele pergunta qual é a energia cinética do gás, 100 Kelvin. A constante universal dos gases ele já nos deu, 8,31. E nós sabemos o quê? Nós sabemos que a energia cinética é 3 meios de nRT. Então agora é só substituir nas equações. 3 meios de nRT, energia cinética 1, na temperatura de 100 graus Celsius, é 3 meios de N igual a 10, R igual a 8,31, temperatura 1, 373 Kelvin. Fazendo essas continhas aqui, a gente chega que a energia cinética 1 é igual a 46.494,45. 45 o quê? 46.494,45 joules. Ou, se a gente quiser expressar isso aqui, 46,5 kilojoules. Arredonda isso aqui para 5 e fica 46,5 kilojoules. Na segunda temperatura, lembrem, essa temperatura é bem menor do que a primeira. A equação é a mesma, é só substituir os valores. Agora a única mudança aqui que antes a temperatura era 373, agora a temperatura aqui é 100. Fazendo as mesmas continhas, a gente chega que a energia cinética agora é de 12.165. 12.165 o quê? 12.165 joules, ou 12,2 kilojoules. Exercício número 4. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. O volume ocupado inicialmente pelo gás era de meio litro e ao final do processo ele passou a ter 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era anormal do ambiente, ou seja, 1 atmosfera, qual a pressão final do gás? Então vamos lá. Eu tinha aqui o meu recipiente, eu tinha um volume inicial, eu tenho uma temperatura aqui inicial e eu tenho uma determinada pressão. O que ele disse aqui? Ele disse que o volume final passou a ser 1,5 litros, então o volume 2 passou a ser maior.
ele sofreu aqui uma expansão, né, sobre temperatura constante, então a temperatura se manteve constante, então T1 igual a T2 igual a T, e o volume aumentou. Então, dados aqui, ó, temperatura constante igual a T1 igual a T2, a pressão atmosférica, uma atmosfera 10 a quinta Pascal, volume inicial 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, volume final 1,5 litros, que é igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E o que nós sabemos? Nós sabemos a famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. E aqui, se a gente passar o T para o outro lado, a gente fica aqui com a lei geral dos gases, PV sobre T igual a constante. Então agora, só botar os números aqui na nossa equação. A gente sabe que a temperatura ficou constante, então a temperatura pode ir embora, então sobra P1V1 igual a P2V2. P1, 10 a quinta, V1, 0,5 vezes 10 a menos 3, P2 é o que a gente quer descobrir, volume 2, 1,5 vezes 10 a menos 3, simplificando essas coisas todas, a gente chega aqui que pressão 2 igual a 0,33 vezes 10 a quinta. 0,33 vezes 10 a quinta, o quê? 0,33 vezes 10 a quinta Pascal ou 0,33 atmosferas. Exercício número 5. Um tubo aberto. Ocorre uma grande expansão em um gás que torna o volume ocupado por ele 10 vezes menor. Então aqui a gente comprimiu o gás, o volume inicial era 1, o volume final era 1 sobre 10, ou seja, 10 vezes menor. Sendo a temperatura inicial igual a 20 graus Celsius, qual será a temperatura final deste gás? Então a gente tinha aqui, ó, um volume, eu tinha aqui, ele diz que no início era aberto, então a pressão inicial era 1 atmosfera, eu fecho esse tubo, ponho uma pressão aqui em cima que era de 1 atmosfera e eu tenho a minha situação inicial. Depois eu vou aumentar essa pressão aqui e vou comprimir este gás até um volume V2, que é 1/10 deste volume inicial. E ele pergunta qual que é a temperatura final aqui do nosso gás. Então vamos lá, dados, pressão inicial igual a pressão final, 1 atmosfera, 10 a quinta Pascal, V1 igual a 1/10 do volume inicial, a temperatura inicial era 20 graus Celsius, 293, e agora a gente tem a equação de Clapeyron aqui, ou a equação geral dos gases. Então, P1V1 igual a, sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. V1, como as pressões iniciais e finais são iguais. P1 sobre V1 igual a P2 sobre V2. V1 a gente sabe que é 10V2, então 10V2 dividido por 293 igual a V2 sobre T2. O V2 vai embora com esse V2, eu simplifico aqui a equação. Sobra aqui 10 sobre 293 igual a 1 sobre T2, ou seja, T2 é igual a 293 sobre 10, ou seja, T2 igual a 29,3 Kelvin. Então, para que esse volume se reduza, né, mantendo-se a pressão atmosférica constante, em 9 décimos, né, para que ele se reduza até 1/10 do volume inicial, eu preciso baixar a temperatura dele muito. Passa de 293 para 29,3 Kelvin. Isso aqui, ó, se vocês lembrarem da escala Kelvin, isso aqui é bastante frio. Obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, revejam a matéria, as aulas com a teoria, ou enviem-nos uma mensagem. Grande abraço e até a próxima videoaula.